Ela deu tudo de si. Trabalhou como freelancer esperando ser contratada. Mas nada valeu. Era seu último dia e ninguém se despediu dela. Saiu sozinha, em silêncio, carregando suas coisas. O milionário a viu saindo e foi atrás dela. E o que ele disse mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marina segurava a alça da bolsa com mais força do que o necessário. Os dedos pressionavam o couro gasto enquanto ela esperava o elevador descer do 12º andar. A placa digital acima da porta piscava os números em vermelho. 12, 11, 10... Cada segundo parecia mais longo que o anterior, como se o prédio inteiro conspirasse para esticar aquele momento, para fazê-la sentir cada grama do peso que carregava no peito. Ela olhou para a caixa de papelão aos seus pés. Não era grande. Não precisava ser. 6 meses de trabalho cabiam ali. Um caderno de anotações, uma caneca que ela mesma trouxe de casa, 3 pendrives, alguns post-its coloridos que nunca foram usados. Era tudo. Nada daquilo realmente pertencia à empresa, mas Marina havia guardado como se fossem troféus de uma guerra que ela acreditava estar vencendo. Que ilusão! O elevador finalmente chegou com um ding discreto. As portas se abriram, revelando um espelho na parede do fundo. Marina viu seu reflexo, cabelo preso num coque desalinhado, blusa branca com uma pequena mancha de café no punho, olhos cansados. Ela entrou, pressionou o térreo e recuou até encostar na parede fria de metal. As portas começaram a se fechar. Foi quando ouviu a voz de Renata, a coordenadora de marketing, rindo alto no corredor. Ah, esqueci completamente. Era hoje que ela ia embora. A risada ecoou. Outra voz respondeu algo inaudível. Marina não precisou ouvir para saber o tom. Indiferença. As portas se fecharam completamente, cortando o som, mas não a sensação que ficou grudada nela como uma segunda pele. Ela fechou os olhos, respirou fundo, tentou se convencer de que não importava, que aquilo era apenas mais um trabalho, mais uma experiência para adicionar ao portfólio. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma, porque importava muito. Tinha importado cada madrugada em que ela ficou acordada, refazendo layouts que já estavam aprovados, só porque achou que poderia fazer melhor. Tinha importado cada fim de semana que ela passou respondendo mensagens no WhatsApp, ajudando a resolver problemas que nem eram da sua responsabilidade. Tinha importado cada vez que ela disse sim, quando deveria ter dito não. Isso não está no escopo do meu contrato. Ela havia feito tudo aquilo porque acreditava. Acreditava que alguém ia notar. Que alguém ia dizer, Marina, você é incrível. Queremos você aqui, de verdade. Assinada, registrada, parte da equipe. Mas ninguém disse. Ninguém sequer perguntou se ela queria ficar. O elevador parou no 9º andar. A porta abriu. 2 mulheres entraram, rindo de algo em um celular. Marina reconheceu uma delas, Júlia, do financeiro. Elas se olharam por um segundo. Júlia deu um sorriso breve, educado, vazio. Oi. Marina devolveu o cumprimento com um aceno quase imperceptível. As 2 voltaram a rir do vídeo. Marina ficou ali, invisível como sempre esteve. O elevador desceu mais 3 andares em silêncio. No 6º, as 2 saíram. Marina ficou sozinha novamente. Ela abaixou o olhar para a caixa de papelão. A caneca estava virada de lado, mostrando a frase estampada, café e criatividade. Ela havia comprado num impulso, achando engraçado. Agora parecia patético. Ela pensou em Rodrigo, o diretor criativo. Ele sempre pedia só mais uma versão, só um ajustezinho. E ela sempre entregava. Lembrou da vez em que ficou até as 2 da manhã refazendo toda a identidade visual de uma campanha porque ele mudou de ideia no meio do processo. No dia seguinte, ele mal olhou para ela quando apresentou o resultado. Apenas disse, tá bom, pode mandar para o cliente. Sem obrigado, sem você arrasou, sem nada. Marina tinha engolido a frustração naquele dia, como engoliu em tantos outros, porque achava que aquilo era temporário, que logo ela seria reconhecida.
que logo, logo, ela teria seu nome na porta de uma sala, que logo, logo, ela não seria mais a freelancer, seria Marina Souza, designer gráfica oficial da Ômega Publicidade. Mas hoje era o último dia, e nada disso havia acontecido. O elevador chegou ao térreo com um solavanco leve. As portas se abriram para o saguão amplo, com piso de mármore bege e plantas artificiais nos cantos. Marina pegou a caixa de papelão e saiu. Seus passos ecoavam no espaço vazio. Era quase 7 da noite. A recepcionista já tinha ido embora. O segurança estava distraído no celular. Marina atravessou o saguão sem olhar para trás, sem despedidas, sem abraços, sem "vai fazer falta". Ela empurrou a porta giratória de vidro e saiu para a rua. O ar frio de São Paulo bateu no rosto dela como um tapa. Junho estava sendo mais gelado que o normal. Marina puxou o casaco com uma mão, equilibrando a caixa com a outra. A Avenida Paulista estava movimentada, como sempre. Carros passavam em velocidade, pedestres corriam para pegar o metrô, vendedores ambulantes gritavam ofertas. Marina parou na calçada sem saber exatamente para onde ir. Ela morava em Pinheiros, a uns 40 minutos dali de metrô. Mas a ideia de se enfiar numa estação lotada, carregando aquela caixa ridícula, sendo empurrada por desconhecidos, parecia insuportável naquele momento. Ela ficou ali, parada, olhando para o fluxo de pessoas. Todos tinham um lugar para ir. Todos pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Marina, por outro lado, sentia como se tivesse acabado de acordar de um sonho longo e percebido que nada era real. 6 meses, 180 dias. Quantas horas? Quantas noites? Quantos finais de semana sacrificados? E para quê? Para sair sozinha, sem nenhuma mensagem de despedida no grupo do WhatsApp. Ela havia checado antes de sair. O grupo continuava ativo, pessoas mandando memes, marcando happy hour. Ninguém mencionou o nome dela. Ninguém disse "vai fazer falta" ou "boa sorte na próxima". Era como se ela nunca tivesse existido. Marina sentiu os olhos arderem. Não, ela não ia chorar. Não ali, na calçada, na frente de todo mundo. Ela piscou rápido, forçando as lágrimas de volta. Respirou fundo. Ajustou a caixa nos braços. Deu um passo em direção ao metrô. Depois parou. Olhou para cima, para o prédio onde tinha passado os últimos meses. As janelas espelhadas refletiam o céu cinza do fim de tarde. Lá dentro, as pessoas continuavam trabalhando, continuavam rindo, continuavam vivendo como se nada tivesse mudado, porque para eles nada tinha mudado mesmo. Marina era só mais uma freelancer descartável, mais uma peça substituível na engrenagem. Ela estava prestes a virar as costas definitivamente quando ouviu a voz. Marina! O som veio de trás dela, masculino, grave, levemente ofegante. Ela se virou devagar e o viu. Rafael Almeida, CEO da Ômega Publicidade, sócio majoritário. O homem que ela tinha visto pessoalmente talvez 5 vezes em 6 meses, sempre de longe, sempre atravessando o escritório em passadas rápidas, celular colado na orelha, terno impecável, postura ereta. O tipo de pessoa que não olha para os lados, que não repara em quem está passando. E agora ele estava ali, parado na calçada, a poucos metros dela, com a gravata levemente afrouxada e uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. "É Marina, certo?" Ele repetiu, como se precisasse confirmar. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. A caixa de papelão pesava nos braços dela. Ele olhou para a caixa, depois para ela. Seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos sob a luz fraca da rua. "Você está saindo", ele disse. Não era uma pergunta. "Sim", Marina finalmente conseguiu falar, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. "Hoje foi meu último dia." Rafael ficou em silêncio por um momento. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto que parecia mais humano do que qualquer coisa que Marina tivesse associado a ele antes. Então ele falou, e havia algo diferente no tom, algo que soava quase como arrependimento.
Ninguém te avisou que eu queria falar com você antes de você ir embora? Marina piscou. Não. Ele soltou o ar, como se estivesse segurando a respiração. Claro que não, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Então, olhou diretamente nos olhos dela. Você tem alguns minutos? Preciso conversar com você. Marina ficou completamente imóvel. O barulho da avenida parecia distante, abafado. Tudo o que ela conseguia processar era a presença dele ali, na frente dela, pedindo o tempo dela. Depois de 6 meses sendo ignorada. Depois de sair sem uma única palavra. Agora ele queria conversar? Ela deveria ter dito não. Deveria ter virado as costas e ido embora. Mas algo na voz dele a fez hesitar. Algo na forma como ele olhava para ela, como se realmente a estivesse vendo pela primeira vez. Sobre o quê? Ela perguntou cautelosa. Rafael deu um meio sorriso, sem humor. Sobre o quanto eu errei. Marina não respondeu imediatamente. Ela ficou ali, parada na calçada, segurando a caixa de papelão como se fosse um escudo. O trânsito continuava intenso ao redor deles. Buzinas ecoavam. Pessoas passavam apressadas, mas tudo parecia acontecer em outra dimensão. Rafael estava à sua frente, esperando. Ele não parecia impaciente, não parecia o executivo que ela tinha visto atravessar o escritório dezenas de vezes sem olhar para ninguém. Ele parecia estranhamente nervoso. Marina percebeu isso nos pequenos detalhes. A forma como ele ajustou a gravata, como passou a mão pelo cabelo novamente, como seus olhos desviaram por um segundo antes de voltarem para ela. Sobre o quanto eu errei. As palavras ainda ecoavam na mente dela, sem fazer muito sentido. Ele errou? Errou o quê, exatamente? E por que isso importava agora, quando ela já estava literalmente saindo pela porta? Marina abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, Rafael deu um passo à frente. Você não precisa responder agora. Eu sei que você não me deve nada, mas por favor, me dá 5 minutos. Só 5. Eu te explico tudo. Ela olhou para a caixa nos braços. Olhou para o metrô, a poucos metros dali. Olhou de volta para ele. Então, contra toda lógica, contra todo instinto de autopreservação que gritava para ela ir embora, ela assentiu. Tá, 5 minutos. Rafael soltou o ar, visivelmente aliviado. Ele apontou para uma cafeteria do outro lado da rua. Tem uma mesa vazia ali. Podemos sentar? Marina hesitou, mas acabou concordando. Eles atravessaram a avenida em silêncio, desviando de carros e pedestres. A cafeteria era pequena, aconchegante, com luzes amareladas e cheiro de café fresco. Havia poucas pessoas lá dentro. Rafael indicou uma mesa no canto, longe da janela. Marina colocou a caixa no chão, ao lado da cadeira, e se sentou. Ele se sentou à frente dela, tirou o paletó e o pendurou no encosto da cadeira. Pela primeira vez, Marina viu Rafael Almeida sem a armadura corporativa, sem o terno impecável, sem a postura ereta, sem a pressa constante. Ele parecia apenas um homem cansado. Você quer alguma coisa? Café? Chá? Ele perguntou, quase gentil. Não, obrigada. Ela respondeu cruzando os braços sobre a mesa. Só quero saber do que você está falando. Rafael apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e olhou diretamente para ela. Eu vi tudo o que você fez nesses 6 meses. Marina franziu a testa. Como assim? Ele deu um meio sorriso, sem humor. Eu sei que você acha que eu não reparo em nada, que eu só atravesso o escritório sem olhar para ninguém. E é verdade. Na maior parte do tempo. Mas eu vi você refazendo o layout da campanha da Solaris 3 vezes, porque o Rodrigo não sabia o que queria. Vi você ficar até tarde, ajudando a Renata com a apresentação que ela tinha que entregar no dia seguinte. Vi você salvar a identidade visual do Projeto Horizonte quando tudo estava desmoronando. Marina sentiu algo apertar no peito. Ela não esperava isso. Não esperava que ele soubesse. Que ele tivesse prestado atenção. Então por que você nunca disse nada? A voz dela saiu mais firme do que ela imaginava. Por que você nunca chegou e disse, Marina,
Você está fazendo um bom trabalho. Por que ninguém disse? Por que eu saí hoje e ninguém nem percebeu? Rafael fechou os olhos por um segundo, como se as palavras dela tivessem doído. Quando abriu novamente, havia algo pesado no olhar. Porque eu sou um idiota. Marina quase riu, mas não era engraçado. Ele continuou. Porque eu assumi que o RH estava cuidando disso. Que alguém estava conversando com você sobre a possibilidade de contratação. Que você sabia o quanto era valorizada. Eu sei que isso não é desculpa. Eu sei que eu deveria ter falado diretamente com você, mas eu sempre achei que tinha tempo, que você ia estar lá amanhã e depois de amanhã e que eventualmente eu ia arrumar a burocracia e formalizar tudo. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Até que hoje de tarde eu perguntei para o RH quando a gente ia efetivar você. E eles me disseram que seu contrato tinha acabado, que hoje era seu último dia, que você já tinha avisado há 2 semanas que ia embora. Marina sentiu o estômago revirar. Você não sabia? Eu não sabia. Rafael admitiu, e havia frustração real na voz dele. Eu deveria saber. Mas eu estava tão enfiado em reuniões, em números, em apresentações para investidores, que deixei passar. E quando eu descobri, você já estava saindo. Eu desci correndo. Cheguei no saguão e você já tinha atravessado a porta. Marina ficou em silêncio, processando. Parte dela queria acreditar que não tinha sido completamente invisível, que alguém, pelo menos uma pessoa, tinha visto. Mas a outra parte, a parte cansada, ferida, ainda resistia. E o que você quer agora, Rafael? Quer que eu volte? Quer que eu aceite um pedido de desculpas e finja que está tudo bem? Ele balançou a cabeça lentamente. Não, eu não espero que você volte. Eu nem sei se você deveria. Depois de tudo, você merece coisa melhor do que uma empresa que te deixou sair sem nenhum obrigado. Então, por que você está aqui? Porque eu precisava que você soubesse. Rafael se inclinou ligeiramente para frente. Precisava que você soubesse que você não é invisível, que o trabalho que você fez importou, que importa, e que se ninguém te disse isso, o erro foi nosso, foi meu. Marina sentiu os olhos arderem novamente. Ela piscou rápido, tentando controlar. Não era justo. Não era justo ele aparecer agora, no último minuto, dizendo exatamente as palavras que ela tinha esperado ouvir por 6 meses. Isso não muda nada, ela disse, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Eu sei, ele respondeu sincero, mas eu precisava tentar. Marina olhou para ele, realmente olhou, e viu algo que não esperava. Arrependimento genuíno. Não era uma estratégia corporativa, não era um discurso ensaiado. Era apenas um homem que tinha percebido tarde demais que tinha deixado algo valioso escapar. Você realmente viu? Ela perguntou, quase num sussurro. Todo o trabalho que eu fiz? Rafael assentiu. Vi, e não foi só eu. Tem um monte de gente lá dentro que viu também. Só que ninguém te disse. E isso é imperdoável. Eles ficaram em silêncio por um momento. O barulho da cafeteria ao redor parecia distante. Marina sentia como se estivesse numa bolha, separada do resto do mundo. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia se aceitava, se perdoava, se simplesmente se levantava e ia embora. Você tem planos? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Planos? Para depois daqui. Você já tem outro trabalho? Marina balançou a cabeça. Não, eu só sabia que não podia mais ficar. O que você vai fazer? Ela deu de ombros. Procurar outra coisa, eu imagino. Mandar portfólio. Fazer freela de novo. Não sei. Rafael ficou pensativo por um momento. Então pegou o celular, digitou algo rapidamente e mostrou a tela para ela. Era um contato. Um nome que Marina reconheceu imediatamente. Beatriz Nogueira, diretora de criação de uma das maiores agências do país. Ela é minha amiga de faculdade, Rafael explicou. Eu liguei para ela no caminho até aqui. Contei sobre você. Ela quer ver seu portfólio. Marina arregalou os olhos. Você fez o quê? Eu sei. Rafael levantou as mãos num gesto apaziguador. Eu não deveria ter feito sem perguntar.
Mas eu precisava fazer alguma coisa que compensasse, mesmo que minimamente, o jeito que você foi tratada. Marina não sabia se ria ou chorava. Você mal me conhece. Por que você faria isso? Porque eu conheço o seu trabalho. E porque talento que nem o seu não deveria ser desperdiçado. Ela ficou sem palavras, literalmente sem palavras. Rafael continuou. Você não precisa aceitar, não precisa nem ligar para ela se não quiser, mas pelo menos você tem a opção. Pelo menos você sabe que alguém te viu, que alguém reconhece o que você vale. Marina olhou para o número na tela, depois para Rafael, depois para a caixa de papelão no chão, com seus 6 meses de ilusões e frustrações. E pela primeira vez naquele dia, ela sentiu algo diferente. Não era exatamente esperança, não ainda, mas era uma fresta, uma possibilidade. Obrigada, ela disse, e dessa vez a voz saiu firme. Rafael sorriu, um sorriso pequeno, genuíno, de nada. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, conversando sobre coisas menores, sobre São Paulo, sobre o frio de junho, sobre café, e Marina percebeu que Rafael não era o homem distante e inacessível que ela tinha imaginado. Ele era apenas alguém que tinha se perdido no meio do próprio sucesso e estava tentando, talvez tarde demais, encontrar o caminho de volta. Quando Marina finalmente se levantou para ir embora, Rafael também se levantou. Ele estendeu a mão. Boa sorte, Marina. Ela apertou a mão dele. Obrigada. De verdade. E então, ela pegou a caixa de papelão, atravessou a cafeteria e saiu para a rua. O ar frio bateu no rosto dela novamente, mas dessa vez não pareceu tão cruel. Marina olhou para o céu cinza, respirou fundo e começou a caminhar em direção ao metrô. Ela não sabia o que viria a seguir. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez, só talvez, ela não estivesse completamente sozinha nisso. Marina acordou com o celular vibrando na mesa de cabeceira. Ela abriu os olhos devagar, desorientada, olhando para o teto rachado do apartamento. A luz da manhã entrava pela janela sem cortina, iluminando o quarto pequeno e bagunçado. Ela pegou o celular, esperando algum spam ou notificação inútil. Mas o nome na tela a fez sentar na cama imediatamente. Beatriz Nogueira. O coração de Marina acelerou. Ela destravou o celular e leu a mensagem. Bom dia, Marina. O Rafael me passou seu contato. Fiquei curiosa com seu trabalho. Você tem disponibilidade para uma conversa hoje? De preferência pessoalmente. Café da manhã às 10 no Paribar, na Augusta? Marina releu a mensagem 3 vezes. Era real. Beatriz Nogueira, a Beatriz Nogueira, estava chamando ela para um café. Ela olhou para o relógio, 8h15 da manhã. Tinha menos de 2 horas para tomar banho, escolher uma roupa decente, pegar o metrô e chegar na Augusta. Ela digitou a resposta rápido, antes que o nervosismo a fizesse desistir. Bom dia, Beatriz. Estarei lá. Obrigada pela oportunidade. Marina saiu da cama num pulo, tropeçou na caixa de papelão que ainda estava no chão do quarto, xingou baixinho e correu para o banheiro. O chuveiro estava gelado nos primeiros segundos, como sempre, mas ela nem ligou. A cabeça estava acelerada demais para sentir frio. Ela ensaboou o cabelo rapidamente, pensando em que roupa usar, em como se apresentar, em que portfólio mostrar. Será que devia imprimir alguma coisa? Levar o laptop? Fazer uma apresentação? Não, isso seria exagero. Beatriz só quer conversar. Conversar, só isso. Marina tentou se acalmar, mas o nervosismo teimava em ficar. Ela saiu do banho, enrolou o cabelo na toalha e abriu o guarda-roupa. A maioria das roupas estava amassada. Ela pegou uma blusa preta simples, calça jeans escura e uma jaqueta bege que ainda estava em bom estado. Nada muito chamativo, nada muito desleixado, profissional, mas acessível. Ela se vestiu rápido, passou um batom nude, prendeu o cabelo num rabo de cavalo solto e pegou a bolsa. O laptop estava em cima da mesa da cozinha. Ela hesitou, mas acabou colocando dentro da mochila. Melhor ter
e não precisar do que precisar e não ter. O metrô estava lotado, como sempre no meio da manhã de sexta-feira. Marina conseguiu um lugar em pé perto da porta, segurando a alça com uma mão e a mochila com a outra. O vagão chacoalhava, o cheiro de suor e perfume se misturava. Alguém ouvia música alta no fone. Marina fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos. O que ela ia dizer? Como ia se vender sem parecer desesperada? Como ia explicar que tinha saído do último trabalho sem nenhuma referência decente? Talvez não precisasse explicar. Talvez Rafael já tivesse contado. Ou talvez Beatriz nem se importasse. Talvez ela só quisesse ver o trabalho e pronto. Marina respirou fundo. Precisava parar de criar cenários na cabeça. Precisava apenas chegar lá, ser ela mesma e ver no que dava. O metrô parou na estação Consolação. Marina desceu, subiu a escada rolante e saiu para a rua. A Augusta estava movimentada, cheia de gente indo e vindo, lojas abrindo, bares ainda fechados. Ela caminhou até o Paribar, um café pequeno e charmoso que ela já tinha passado na frente 1000 vezes, mas nunca tinha entrado. Beatriz estava sentada perto da janela, mexendo no celular. Marina a reconheceu imediatamente. Cabelo curto e grisalho, óculos de armação vermelha, blusa listrada, ar de quem estava completamente à vontade. Ela levantou os olhos quando Marina entrou e sorriu. Marina? Marina assentiu, tentando esconder o nervosismo. Sou eu. Oi. Beatriz se levantou e estendeu a mão. Marina apertou, sentindo a firmeza no aperto. Senta, por favor. Já pedi um café para mim, mas você pode pedir o que quiser. Marina se sentou, colocou a mochila no chão e olhou rapidamente o cardápio. Vou querer um cappuccino, por favor. Ela disse para o garçom que apareceu do nada. Beatriz esperou o garçom sair e então se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Então, o Rafael me ligou anteontem, completamente desesperado, dizendo que tinha deixado uma designer incrível escapar e que eu precisava conhecer você antes que outra agência te pegasse. Marina sentiu o rosto esquentar. Ele exagerou. Beatriz riu. Talvez. Mas o Rafael não é de exagerar quando se trata de trabalho. Se ele ligou, é porque viu algo, e eu confio no olho dele. Marina não sabia o que dizer, então apenas sorriu. Beatriz continuou. Me conta um pouco sobre você, sua trajetória. O que você fez antes da Ômega. Marina respirou fundo e começou. Falou sobre a faculdade de design, sobre os primeiros freelas que fez ainda na época de estudante, sobre como foi difícil entrar no mercado sem contatos, sem nome, sem nada além de talento e vontade. Falou sobre trabalhos pequenos, clientes pequenos, projetos que nunca foram muito longe. Falou sobre a Ômega, sobre como achou que finalmente ia ter uma chance de mostrar do que era capaz. E então parou porque não queria falar sobre como tinha terminado, mas Beatriz percebeu. E como foi sair de lá? Ela perguntou direta. Marina hesitou. Difícil. Eu achei que ia ser efetivada. Achei que tinha feito tudo certo. Mas no final, ninguém nem se despediu. Beatriz assentiu, sem julgamento. Isso acontece, mais do que deveria. Empresas se perdem no próprio ritmo e esquecem que estão lidando com pessoas. Você fez o certo em sair. Marina olhou para ela surpresa. Fiz? Fez. Beatriz respondeu com convicção. Ficar num lugar que não te valoriza é desperdiçar seu tempo e seu talento. E pelo que o Rafael me disse, você tem talento de sobra. O cappuccino chegou. Marina tomou um gole, ganhando tempo para processar. Beatriz continuou. Eu quero ver seu portfólio, mas antes disso quero saber o que você quer, o que você procura num trabalho. Marina colocou a xícara na mesa pensando. Eu quero fazer parte de algo. Não quero ser só mais uma peça substituível. Quero trabalhar com gente que valoriza a criatividade, que deixa espaço para experimentar, que não tem medo de arriscar. Quero ser ouvida. Quero que meu trabalho importe. Beatriz sorriu. Isso eu posso oferecer. Marina sentiu o coração acelerar. Sério? Sério. Beatriz pegou o celular e mostrou algumas imagens.
A gente acabou de ganhar a conta de uma marca de cosméticos que quer fazer uma campanha completamente diferente do que existe no mercado. Eles querem algo autoral, ousado, que fuja do óbvio. Eu preciso de alguém que consiga pensar fora da caixa e traduzir isso visualmente. Você acha que consegue? Marina olhou para as imagens, o coração batendo forte. Consigo. Ótimo. Beatriz guardou o celular. Então me mostra o que você tem. Marina pegou o laptop da mochila, abriu e mostrou os projetos. Beatriz olhou cada um com atenção, fazendo perguntas, apontando detalhes, elogiando escolhas de cor, de tipografia, de composição. Marina ia se soltando aos poucos, explicando o raciocínio por trás de cada decisão, mostrando versões que não foram aprovadas, mas que ela achava melhores. Beatriz ria em alguns momentos, concordava em outros, fazia anotações mentais. Quando terminaram, ela fechou o laptop e olhou diretamente para Marina. Você é boa, muito boa, e eu quero você na minha equipe. Marina arregalou os olhos. Assim, sem entrevista formal, sem teste? Beatriz deu de ombros. Eu vi o que precisava ver. E mais importante, eu vi fogo nos seus olhos. Isso não dá para ensinar. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela piscou rápido, tentando segurar. Obrigada. Sério, você não sabe o quanto isso significa. Beatriz sorriu. Sei sim. Eu já fui você. Já saí de lugares que não me valorizavam. Já chorei no metrô. Já pensei em desistir. Mas não desisti. E você também não vai. Elas conversaram por mais 1 hora, sobre detalhes práticos, sobre salário, sobre regime de trabalho, sobre a equipe. Marina ia assimilando tudo, ainda meio incrédula. No final, Beatriz estendeu a mão novamente. Bem-vinda à equipe, Marina. Começa segunda-feira. Marina apertou a mão, sentindo o peso daquele momento. Estarei lá. Quando saiu do café, o sol já estava alto. Marina caminhou pela Augusta sem direção certa, apenas processando. Tinha acontecido. Realmente tinha acontecido. Ela tinha um emprego novo, um emprego de verdade, com carteira assinada, com uma chefe que parecia acreditar nela. Marina parou na calçada, olhou para o céu e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no caminho certo. E então o celular vibrou. Ela olhou. Era Rafael. Como foi? Marina sorriu e digitou. Foi perfeito. Obrigada. A resposta veio rápido. Eu que agradeço por ter te dado uma chance de te conhecer melhor. Boa sorte na nova jornada. Marina guardou o celular, sentindo algo estranho no peito. Gratidão, talvez. Ou algo mais. A segunda-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela acordou às 6 da manhã, mesmo sem o despertador, o corpo ainda acostumado com a ansiedade dos últimos meses. Mas dessa vez era diferente. Não era o aperto no peito de quem ia enfrentar mais um dia sendo ignorada. Era nervosismo misturado com expectativa. Ela tomou banho, escolheu uma roupa com mais cuidado do que o normal, uma blusa azul marinho e calça preta, e saiu de casa com 1 hora de antecedência. O metrô estava lotado como sempre, mas Marina nem ligava. Ela segurava a alça, observando as pessoas ao redor, pensando em como a vida podia mudar tão rápido. Há 1 semana, ela estava saindo da Ômega com uma caixa de papelão e a certeza de que tinha desperdiçado 6 meses. Agora, estava indo para uma das maiores agências do país, contratada por uma das diretoras de criação mais respeitadas do mercado. Parecia irreal. A agência ficava num prédio moderno na Vila Madalena, com fachada de vidro e plantas na entrada. Marina entrou. Identificou-se na recepção e foi direcionada ao 10º andar. As portas do elevador se abriram para um espaço completamente diferente do que ela estava acostumada. Paredes coloridas, mesas compartilhadas, gente conversando alto, risadas, post-its colados em quadros brancos, protótipos espalhados. Havia energia ali, movimento, vida. Beatriz apareceu quase imediatamente, com um café na mão e um sorriso largo.
Marina, chegou cedo. Gostei. Marina sorriu de volta, ainda meio tímida. Eu estava nervosa. Normal. Vem, vou te apresentar para o pessoal. Beatriz a guiou pelo espaço, parando em cada mesa, apresentando designers, redatores, diretores de arte, estrategistas. Todo mundo foi gentil, sorridente, curioso. Ninguém a olhou com indiferença. Ninguém fingiu que ela não existia. Era tão diferente que Marina precisou de alguns minutos para processar. Beatriz parou numa mesa vazia, perto da janela. Esse é seu lugar. Pode organizar como quiser. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. A equipe toda está aqui para ajudar. Marina colocou a mochila na cadeira, olhando ao redor. A mesa tinha um computador novo, um mouse, um teclado sem fio, uma luminária ajustável. Simples, mas funcional. Ela sentou, ligou o computador e começou a configurar. Beatriz puxou uma cadeira e sentou ao lado. Hoje vai ser tranquilo. Você vai conhecer o projeto, entender o briefing, começar a pensar em direções. Amanhã a gente já entra no brainstorm com a equipe. Tudo bem para você? Perfeito. Marina respondeu. E era verdade. Beatriz sorriu e se levantou. Qualquer coisa, eu tô na sala ali no fundo. Pode bater na porta sem medo. Marina assentiu e voltou a atenção para a tela. Tinha um e-mail esperando, com o briefing do projeto de cosméticos. Ela abriu, leu atentamente, anotou pontos-chave, começou a rabiscar ideias no caderno. O tempo passou rápido. Quando percebeu, já era meio-dia. Alguém bateu na mesa dela. Marina levantou os olhos e viu um rapaz jovem, cabelo encaracolado, sorriso descontraído. Oi, você é a Marina, né? Eu sou o Lucas, diretor de arte. A gente vai trabalhar junto no projeto da Lumière. Prazer. Marina estendeu a mão. Lucas apertou com entusiasmo. A Beatriz mandou eu te buscar para o almoço. A gente sempre vai num restaurante aqui perto. Você vem? Marina hesitou por um segundo, mas então assentiu. Vou sim. Obrigada. Eles desceram juntos, junto com mais 3 pessoas da equipe. O restaurante era simples, self-service, cheio de gente do bairro. Marina pegou um prato de salada, frango grelhado e arroz. Sentou-se na mesa com o grupo. A conversa fluía fácil, sem formalidades excessivas. Falavam sobre o projeto, sobre ideias, sobre referências, mas também sobre bobagens, séries, músicas, planos para o fim de semana. Marina participava aos poucos, ainda se acostumando com aquele ritmo. Lucas era engraçado, fazia piadas o tempo todo. Camila, a redatora, era mais séria, mas soltava comentários afiados que faziam todo mundo rir. Tiago, estrategista, era o mais quieto, mas quando falava, todo mundo escutava. Marina percebeu que ali havia respeito mútuo, colaboração de verdade. Quando voltaram para a agência, Marina se sentiu mais leve. Ela passou a tarde explorando referências visuais, criando mood boards, testando paletas de cores. Beatriz passou pela mesa dela 2 vezes, sempre dando algum feedback rápido, sempre encorajando. Às 6 da tarde, a maioria das pessoas começou a arrumar as coisas para ir embora. Marina também desligou o computador, pegou a mochila e saiu. No elevador, Lucas entrou junto. E aí, sobreviveu ao primeiro dia? Sobrevivi. Marina sorriu. E gostei. Que bom. Lucas apertou o botão do térreo. A Beatriz tinha razão sobre você. Marina olhou para ele curiosa. Como assim? Ela disse que você tinha fome, que ia fazer diferença aqui. Marina sentiu o peito aquecer. Ela realmente disse isso? Disse, e a Beatriz não erra quando se trata de gente. As portas se abriram. Eles saíram juntos, se despediram na calçada. Marina caminhou até o metrô, ainda processando o dia. Tinha sido bom, melhor do que bom. Tinha sido exatamente o que ela precisava. No metrô, o celular vibrou. Marina olhou. Rafael. Como foi o primeiro dia? Marina sorriu e digitou. Foi ótimo. A equipe é incrível. A resposta veio rápido. Fico feliz. Você merece. Marina olhou para a mensagem, sentindo aquele aperto estranho no peito de novo. Ela digitou. Obrigada. De verdade.
Por tudo. Não precisa agradecer, mas se quiser me pagar um café algum dia, aceito. Marina riu sozinha, ganhando olhares curiosos de algumas pessoas no vagão. Ela digitou: combinado. A resposta veio quase instantânea. Sábado. Marina hesitou. Era estranho. Ele era o ex-chefe dela, tecnicamente, mas também tinha sido a única pessoa que realmente a tinha visto, que tinha se importado o suficiente para fazer alguma coisa. E além disso, ela queria vê-lo de novo, queria conversar sem a pressa da calçada, sem o peso do último dia. Sábado tá bom, ela respondeu. Perfeito, te mando o lugar depois. Marina guardou o celular, sentindo o coração acelerar. O que ela estava fazendo? Ela nem sabia, mas pela primeira vez em muito tempo não estava preocupada em ter todas as respostas. O resto da semana passou voando. Marina mergulhou no projeto, colaborou com a equipe, apresentou ideias, recebeu feedback, ajustou, melhorou. Beatriz elogiou o trabalho dela abertamente numa reunião na frente de todo mundo. Marina sentiu o rosto esquentar, mas também sentiu orgulho genuíno. Na sexta à noite, Lucas passou pela mesa dela. A gente vai tomar uma cerveja para comemorar o fim da semana. Você vem? Marina pensou em recusar, mas então lembrou que não precisava mais ficar isolada. Vou sim. Eles foram para um bar pequeno na Vila Madalena, cheio de gente jovem, música ao vivo, mesas na calçada. Marina bebeu 2 cervejas, conversou, riu, relaxou. Camila contou histórias absurdas de clientes antigos. Tiago mostrou fotos do cachorro dele. Lucas fez imitações de gente famosa que ninguém pediu, mas todo mundo riu mesmo assim. Marina percebeu que estava feliz. Simplesmente feliz. Sem segundas intenções, sem ansiedade, sem medo de ser descartada. Quando chegou em casa já passava da meia-noite. Ela caiu na cama, exausta, mas satisfeita. No sábado acordou com uma mensagem de Rafael. Café da tarde às 3. Tem uma padaria incrível na Bela Vista. Marina respondeu. Pode ser, me manda o endereço. Ela tomou banho, vestiu um jeans claro e uma blusa listrada. Soltou o cabelo. Nada muito elaborado, mas também não totalmente desleixado. Pegou o metrô até a Bela Vista e encontrou a padaria facilmente. Rafael já estava lá, sentado numa mesa perto da janela, mexendo no celular. Ele levantou os olhos quando ela entrou e sorriu. Aquele sorriso que já estava começando a se tornar familiar. Oi? Ele disse, se levantando. Oi? Marina respondeu, sentando-se à frente dele. Ele já tinha pedido 2 cafés e um pedaço de bolo de cenoura. Espero que você goste de bolo de cenoura. Se não gostar, eu como os 2. Marina riu. Gosto sim. Eles conversaram sobre a semana, sobre o trabalho, sobre São Paulo. Rafael perguntou sobre o projeto, sobre a equipe, sobre Beatriz. Marina falou com entusiasmo, percebendo como era bom falar com alguém que realmente ouvia. Rafael contava sobre a rotina dele, sobre reuniões intermináveis, sobre pressões de investidores, mas também sobre pequenos momentos bons. Uma ideia que deu certo. Um funcionário que ele finalmente tinha conseguido promover. Uma vitória pequena, mas significativa. A conversa fluía fácil, sem esforço. Marina percebeu que gostava de estar ali. Gostava da companhia dele. Gostava da forma como ele olhava para ela quando ela falava, como se realmente estivesse interessado. Como se ela importasse. Você parece diferente, Rafael disse de repente. Marina piscou. Como assim? Mais leve. Feliz. Ele deu de ombros. Combina com você. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Acho que eu realmente estou. Que bom. Rafael respondeu, e havia algo no olhar dele que Marina não conseguiu decifrar. Algo intenso, mas contido. Eles ficaram ali até o sol começar a descer, até a padaria começar a esvaziar. Quando finalmente se despediram na calçada, Rafael hesitou. Podemos fazer isso de novo? Algum dia desses? Marina sorriu. Pode sim. Ele sorriu de volta, acenou e saiu andando. Marina ficou ali por um momento vendo ele se afastar.
E então começou a caminhar de volta para casa, com o coração acelerado e a certeza de que algo estava mudando. Algo que ela ainda não sabia nomear, mas que já não conseguia ignorar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Marina nunca imaginou que poderia ter. Acordar sem aperto no peito, ir para o trabalho com vontade, colaborar com pessoas que respeitavam suas ideias, voltar para casa cansada, mas satisfeita. E aos poucos, os cafés com Rafael se tornaram parte dessa rotina também. Não todo dia, não de forma planejada, mas com uma frequência que já não podia ser ignorada. Um café rápido na terça depois do trabalho, um almoço no sábado, uma caminhada pelo Ibirapuera num domingo de sol, conversas que começavam sobre trabalho, mas sempre derivavam para outros lugares. Filmes que os dois gostavam, músicas que marcaram épocas, histórias da infância, medos que ninguém mais sabia. Marina percebeu que estava conhecendo Rafael de verdade. Não o CEO impecável que atravessava corredores sem olhar para os lados, mas o homem que gostava de jazz, que tinha medo de altura, que lia poesia escondido, que admitia não saber cozinhar nada além de ovo mexido. E quanto mais ela conhecia, mais difícil ficava negar o que estava sentindo. Era uma quarta-feira chuvosa, quando tudo ficou mais complicado. Marina estava na agência, trabalhando numa apresentação para o cliente da Lumière, quando Beatriz apareceu na mesa dela com uma expressão estranha. "Posso falar com você um minuto? No meu escritório?" Marina sentiu um frio na barriga. Claro. Ela salvou o arquivo, levantou e seguiu Beatriz até a sala no fundo. Beatriz fechou a porta, mas não sentou. Ficou de pé, apoiada na mesa, de braços cruzados. "Marina, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo." Marina engoliu seco. "Pode perguntar. Você está saindo com o Rafael?" Marina sentiu o sangue subir para o rosto. "Como você sabe?" Beatriz deu um meio sorriso, sem humor. "São Paulo é pequena, e o mercado publicitário é menor ainda. Alguém viu vocês juntos num café na semana passada e comentou." Marina não sabia o que dizer. Ela e Rafael nunca tinham falado sobre o que exatamente estavam fazendo. Não tinham colocado rótulos, mas também não era só amizade. Não mais. "A gente está se conhecendo melhor." Marina finalmente respondeu, tentando manter a voz firme. "Nada oficial." Beatriz assentiu lentamente. "Olha, eu não sou tua mãe. Não vou dizer o que você pode ou não fazer. Mas preciso que você entenda uma coisa. O Rafael é meu amigo, e você é minha funcionária. Se isso der errado, vai complicar tudo." Marina sentiu o estômago revirar. "Eu sei. Você gosta dele?" Beatriz perguntou direta. Marina hesitou. Então assentiu. "Acho que sim." Beatriz soltou o ar, passou a mão pelo cabelo curto. "Tá bom. Só quero que você seja cuidadosa. Com você mesma. E com o que você está construindo aqui, você tem talento, Marina. Muito talento. Não deixa nada atrapalhar isso." Marina assentiu, sentindo o peso das palavras. "Não vou deixar." Beatriz a olhou por mais um momento, então sorriu de leve. "Agora volta para o trabalho. A apresentação não vai se fazer sozinha." Marina saiu do escritório com o coração acelerado. Ela sabia que Beatriz estava certa. Sabia que estava arriscando algo que tinha acabado de conquistar, mas ao mesmo tempo não conseguia simplesmente ignorar o que sentia. Naquela noite, Rafael mandou mensagem. "Tô com vontade de ver você. Podemos jantar?" Marina olhou para o celular por um longo tempo, então digitou: "Preciso falar com você, pessoalmente." A resposta veio rápida. "Tudo bem?" "Tá, só preciso conversar." Combinaram de se encontrar num restaurante japonês no Itaim. Marina chegou primeiro, pediu uma água e ficou mexendo no guardanapo, nervosa. Rafael chegou 15 minutos depois, ainda de terno, gravata afrouxada, expressão preocupada. "O que aconteceu?" ele perguntou assim que sentou. Marina respirou fundo. "A Beatriz sabe que a gente está se vendo." Rafael ficou em silêncio por um momento. "Como ela descobriu?" "Alguém viu a gente", comentou. Marina olhou para as próprias mãos. "E ela me chamou hoje.
Disse que não se importa, mas que preciso ser cuidadosa. Que isso pode complicar as coisas. Rafael passou a mão pelo rosto. Ela tem razão. Marina levantou os olhos. O que você quer dizer? Ele suspirou. Marina, eu gosto de estar com você. Muito. Mas eu não quero ser o motivo de você perder o que conquistou. Você acabou de começar nessa agência. Está fazendo um trabalho incrível. Eu não posso ser a pessoa que atrapalha isso. Marina sentiu algo apertar no peito. Então você quer parar de me ver? Rafael balançou a cabeça. Não é isso. Mas a gente precisa ser realista. Eu tenho 37 anos. Você tem 26. Eu sou dono de uma empresa. Você está começando a carreira. As pessoas vão falar, vão julgar, vão achar que você conseguiu o trabalho por minha causa, mesmo sabendo que não foi assim. Marina sentiu raiva subindo. E você se importa com o que as pessoas vão achar? Eu me importo com você. Rafael respondeu, firme. Me importo com o que isso pode fazer com você. Marina cruzou os braços. Eu não preciso que você me proteja, Rafael. Eu sei dos riscos. Eu sei que as pessoas vão falar. Mas eu também sei o que eu sinto. E não vou fingir que não sinto só porque é inconveniente. Rafael a olhou nos olhos. O que você sente? Marina hesitou. Então, decidiu ser honesta. Eu gosto de você. De verdade. Não é gratidão. Não é porque você me ajudou. É porque quando estou com você, eu me sinto vista. Me sinto inteira. E eu sei que isso é arriscado. Sei que pode dar errado. Mas eu não quero parar. Rafael ficou em silêncio. Depois estendeu a mão por cima da mesa. Marina olhou para a mão dele. Então segurou. Eu também não quero parar. Ele disse, baixo. Mas a gente precisa fazer isso do jeito certo. Com calma. Sem pressa. Marina assentiu. Tudo bem, eles pediram comida, mas mal tocaram. Passaram a maior parte do jantar apenas conversando, tentando entender o que exatamente estavam construindo. Não era simples. Tinha camadas, complicações, riscos, mas também tinha algo real. Algo que nenhum dos dois queria deixar ir. Quando saíram do restaurante, já passava das 10 da noite. A rua estava vazia, silenciosa. Rafael a acompanhou até o ponto de táxi. Você vai ficar bem? Vou. Marina sorriu cansada. A gente vai ficar bem. Rafael sorriu de volta. Então se inclinou e beijou a testa dela. Marina fechou os olhos, sentindo o coração disparar. Quando ele se afastou, havia algo diferente no olhar dele. Algo definitivo. A gente vai dar um jeito, ele disse. Marina assentiu, sem palavras. Entrou no táxi, acenou e viu ele ficar ali, parado na calçada, até o carro virar a esquina. No caminho para casa, Marina olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passarem desfocadas. Ela sabia que tinha escolhido um caminho complicado. Sabia que teria que lidar com olhares, comentários, julgamentos. Mas pela primeira vez na vida, ela estava escolhendo algo só dela. Não por obrigação, não por medo, mas porque queria, porque sentia. E isso, de alguma forma estranha, a fazia sentir mais forte do que nunca. No dia seguinte, Marina chegou na agência determinada. Ela trabalhou com foco total, apresentou as ideias finais do projeto Lumière com confiança. Beatriz aprovou tudo, elogiou a execução. O cliente adorou. A campanha foi aprovada. Marina sentiu a vitória, pequena mas significativa. E quando saiu da reunião, Lucas a parou no corredor. Você tá arrasando, hein? Marina sorriu. Obrigada. Sério. A Beatriz estava comentando que você é uma das melhores que já passou por aqui. Marina sentiu o peito aquecer. Ela realmente disse isso? Disse. E ela não costuma elogiar à toa. Marina agradeceu e voltou para a mesa, sentindo algo novo. Confiança. Em si mesma. No trabalho. E aos poucos, no que estava construindo com Rafael. Naquela noite, ele mandou mensagem. Parabéns pela aprovação da campanha. A Beatriz me contou. Marina sorriu. Obrigada. Estou feliz. Você merece. A pausa. Então outra mensagem. Quando posso te ver de novo? Marina olhou para o celular, sentindo o coração acelerar. Sábado. Perfeito. Dessa vez, quero te levar num lugar diferente. Marina riu. Que lugar? Você vai ver. Confia em mim.
Marina guardou o celular, deitou na cama e olhou para o teto. Confiava. Não sabia exatamente para onde tudo aquilo estava indo, mas confiava. E por enquanto, isso era suficiente. O sábado chegou ensolarado, raro para o inverno paulistano. Marina vestiu um jeans, tênis confortável e uma blusa de manga comprida. Rafael passou para buscá-la de carro. Ele estava diferente, mais relaxado, sem terno, só uma camisa e jaqueta. Prontinha? Ele perguntou quando ela entrou no carro. Para onde a gente vai? Você vai ver. Rafael sorriu misterioso. Marina revirou os olhos, mas sorriu também. Eles dirigiram por quase 1 hora, saindo da cidade, pegando estradas secundárias, até chegarem numa cidadezinha no interior. Campos verdes, ar limpo, silêncio. Rafael parou em frente a uma casa antiga, toda de madeira, com varal no quintal e cheiro de lenha queimando. Bem-vinda à casa da minha avó, ele disse, desligando o carro. Marina arregalou os olhos. Sério? Ele riu. Sério. Ela adora visitas. E eu achei que você ia gostar de conhecer. Marina saiu do carro, ainda processando. Rafael tocou a campainha. A porta abriu e uma senhora pequena, cabelos brancos presos num coque, avental florido, apareceu com um sorriso enorme. Rafael, e quem é essa moça linda? Marina, vó. Rafael disse, colocando a mão nas costas dela. Marina, essa é a dona Célia. Marina estendeu a mão, mas dona Célia a puxou num abraço apertado. Que nada de mão, filha, aqui é abraço. Entra, entra, vou fazer café. E foi assim, num sábado de sol, numa casa de madeira no interior, tomando café caseiro com uma senhora que contava histórias de quando Rafael era criança, que Marina percebeu. Estava apaixonada, completamente, e não tinha mais volta. A volta para São Paulo foi silenciosa, mas não desconfortável. Marina olhava pela janela, vendo a paisagem mudar de verde para concreto, enquanto Rafael dirigia com uma mão no volante e a outra repousada entre os dois. Ela não tinha dito nada sobre o que sentiu na casa da avó dele. Não tinha colocado em palavras a certeza que tomou conta do peito quando viu Rafael rindo das histórias de infância, quando ajudou Dona Célia a lavar a louça, quando percebeu que ele a tinha levado ali porque queria que ela conhecesse uma parte importante da vida dele. Não era mais só café e conversa. Era algo maior, algo assustador e bonito ao mesmo tempo. Rafael estacionou em frente ao prédio dela, já era noite. Ele desligou o motor, mas nenhum dos dois se moveu. Obrigada por hoje. Marina finalmente disse, quebrando o silêncio. Foi especial. Rafael virou o rosto para ela, sorrindo. Minha avó adorou você. Acho que ela já está planejando o casamento. Marina riu, mas sentiu o rosto esquentar. Ela é incrível. Você é incrível. Rafael disse, e havia algo sério no tom. Marina olhou para ele, sentindo o coração acelerar. A gente está fazendo isso de verdade, né? Não é só uma coisa passageira. Rafael segurou a mão dela. Marina, desde que te vi saindo daquele prédio, sozinha, carregando aquela caixa, eu não consigo parar de pensar em você. No começo, achei que era só culpa, remorso por ter deixado você sair sem saber o quanto era importante. Mas não é isso, é você, quem você é, como você vê o mundo, como você não desiste, como você brilha mesmo quando ninguém está olhando. Então sim, a gente está fazendo isso de verdade. Se você quiser. Marina sentiu os olhos arderem. Eu quero. Ela sussurrou. Rafael a puxou num abraço apertado. Marina fechou os olhos, sentindo o cheiro dele, o calor, a segurança. Quando se afastaram, ele beijou a testa dela devagar. A gente vai dar um jeito. Não vai ser fácil, mas a gente vai dar um jeito. Marina assentiu, confiando. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Na segunda-feira, Marina chegou na agência com uma energia diferente. Ela sabia que teria que enfrentar olhares, talvez comentários, mas estava pronta. O projeto Lumière estava na fase final. A campanha ia ao ar na semana seguinte. Beatriz reuniu a equipe para os últimos ajustes. Marina apresentou as peças finais, explicou o raciocínio,
defendeu escolhas. O cliente aprovou tudo por videochamada, elogiou a ousadia, a originalidade. Quando a reunião terminou, Beatriz pediu para Marina ficar. Lucas saiu dando um sorriso cúmplice. Beatriz fechou a porta e se sentou na beirada da mesa. Você está diferente. Marina respirou fundo. Estou feliz. Beatriz assentiu. O Rafael te faz feliz? Faz. E o trabalho? Também? Posso ter os dois? Beatriz sorriu. Pode, mas vai ser difícil. As pessoas vão falar. Vão achar que você está onde está por causa dele, mesmo sabendo que não é verdade. Você precisa estar preparada para isso. Eu estou, Marina respondeu firme. Eu sei o que conquistei. Sei o que sou capaz. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Beatriz se levantou, estendeu a mão. Então vai em frente. E se alguém te encher o saco, manda para mim. Marina apertou a mão dela, sentindo gratidão. Obrigada. Por tudo. De nada. Agora volta para o trabalho. Você tem uma campanha para lançar. Marina saiu do escritório com o coração leve. Ela sabia que teria desafios pela frente, mas pela primeira vez sentia que tinha ferramentas para enfrentá-los. Tinha talento, tinha trabalho, tinha pessoas que acreditavam nela. E tinha alguém que havia de verdade. Naquela noite, Rafael ligou. Estou aqui embaixo. Desce. Marina olhou pela janela e viu o carro dele estacionado. Ela desceu correndo, sem nem pegar casaco. Rafael estava apoiado no capô, mãos nos bolsos, sorriso no rosto. Surpresa. Que tipo de surpresa? Entra no carro. Marina entrou curiosa. Rafael dirigiu até o Parque do Povo, estacionou e a guiou até um espaço aberto, cheio de luzes. Tinha um pequeno show de jazz acontecendo, poucas pessoas, música ao vivo, clima intimista. Você lembrou? Marina disse, emocionada. Você disse que nunca tinha ido num show de jazz. Agora você vai. Eles sentaram na grama, encostados um no outro, ouvindo a música. Marina fechou os olhos, sentindo a brisa fria, o som do saxofone, a presença dele ao lado. Era perfeito. Simples, mas perfeito. Quando a última música acabou, Rafael se virou para ela. Eu te amo, Marina. As palavras saíram naturais, sem pressa, sem medo. Marina sentiu o mundo parar. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos castanhos escuros. Eu também te amo. Ela respondeu, e era verdade. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela já conhecia tão bem, e a beijou, devagar, intenso, real. Marina sentiu tudo se encaixar, o medo, a dúvida, a insegurança. Tudo foi embora naquele momento, só restou certeza. Quando se afastaram, ele segurou o rosto dela com as duas mãos. A gente vai fazer dar certo, eu prometo. Marina assentiu. Eu também prometo. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho intenso e momentos roubados. A campanha da Lumière foi ao ar e virou sucesso imediato. As redes sociais explodiram com elogios, o cliente ficou extasiado, a agência ganhou prêmios. Marina foi reconhecida publicamente pelo trabalho. Seu nome começou a circular no mercado. Convites para entrevistas, propostas de freelas, elogios de desconhecidos. Ela estava construindo algo sólido, algo que ninguém poderia tirar dela. E, em paralelo, o relacionamento com Rafael ia crescendo. Eles aprenderam a equilibrar jantares discretos, finais de semana no interior com Dona Célia, conversas longas ao telefone quando não podiam se ver. Ele a apoiava nos projetos. Ela o ajudava a lembrar que nem tudo era trabalho. Eles se complementavam. Um mês depois do lançamento da campanha, Beatriz chamou Marina novamente no escritório. Você tem uma proposta. Marina franziu a testa. De quem? Da Lumière. Eles querem você como diretora de arte exclusiva deles. Contrato de 1 ano, salário excelente, autonomia criativa total. Marina sentou processando. É sério? Beatriz assentiu. Eles adoraram seu trabalho. Querem você liderando todas as campanhas futuras. Marina sentiu o peito apertar de emoção. Mas e aqui? Você pode fazer os dois. Meio período aqui, meio período com eles. Ou pode ir. Eu não vou segurar você. Você merece crescer.
Marina olhou para Beatriz, vendo não só a chefe, mas a pessoa que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Eu quero ficar. Aqui também. Vou dar um jeito de fazer os dois funcionarem. Beatriz sorriu. Então aceita a proposta. Vou ajustar sua carga aqui. A gente faz dar certo. Marina assentiu, sentindo lágrimas nos olhos. Obrigada. Por tudo. Você conquistou isso sozinha, Marina. Eu só abri a porta. Você que entrou e arrasou. Quando Marina saiu do escritório, ligou para Rafael imediatamente. Ele atendeu no segundo toque. Oi, eu consegui. A voz dela saiu trêmula, emocionada. A Lumière me quer como diretora de arte exclusiva. Eu sabia. Rafael disse, e ela podia ouvir o sorriso na voz. Eu sempre soube. Naquela noite, eles se encontraram no mesmo restaurante japonês onde tinham conversado sobre os riscos, sobre as complicações, sobre o que estavam dispostos a enfrentar. Mas dessa vez era diferente. Não tinha medo, não tinha dúvida, só tinha certeza. Rafael levantou a taça de vinho, um brinde, a mulher mais talentosa, mais corajosa, mais incrível que eu conheço. Marina levantou a dela sorrindo. A pessoa que me viu quando ninguém mais via. Eles brindaram, olhos nos olhos. E então Rafael segurou a mão dela por cima da mesa. Marina, eu sei que a gente começou do jeito mais inesperado possível. Eu sei que tem gente que ainda vai questionar, que vai achar estranho. Mas eu não me importo, porque você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu quero construir algo real com você. Não escondido. Não com medo, mas de verdade. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também quero. Então vamos fazer isso. Rafael disse sorrindo. Vamos construir algo nosso, juntos. 3 meses depois, Marina estava na agência, finalizando uma nova campanha, quando Lucas apareceu com uma caixa de brigadeiros. O que é isso? Comemoração. Você não viu? A campanha da Lumière ganhou o prêmio de melhor criação do ano. Marina arregalou os olhos. Sério? Lucas mostrou o celular. Seu nome está em tudo quanto é lugar. Parabéns, Marina. Você mereceu. Marina sentiu o peito explodir de orgulho. Ela pegou o celular, viu as notificações, as mensagens, os elogios, e então viu uma mensagem de Rafael. Eu sempre soube. Te amo. Marina sorriu, guardou o celular e voltou para o trabalho. Mas antes, olhou pela janela vendo a cidade imensa lá fora. São Paulo, o lugar onde ela tinha se sentido invisível, onde tinha carregado uma caixa de papelão sozinha, sem despedidas. E agora, o lugar onde tinha construído algo real, algo dela. Naquela noite, Marina encontrou Rafael na porta do prédio dele. Ele desceu correndo quando a viu chegar, a pegou no colo e a girou. Estou tão orgulhoso de você. Marina riu, abraçada nele. A gente conseguiu. Nós conseguimos. Rafael a colocou no chão, segurou o rosto dela. Eu te amo, Marina Souza. Pra sempre. Eu também te amo, Rafael Almeida. Pra sempre. Eles ficaram ali, abraçados na calçada, sob as luzes da cidade, enquanto as pessoas passavam apressadas ao redor. Mas para eles, o mundo tinha parado, porque finalmente, depois de tudo, eles tinham encontrado exatamente o que precisavam. Não era só amor, não era só sucesso, era pertencimento, era ser visto, era saber que mesmo nos dias difíceis, haveria alguém ali, acreditando, apoiando, amando. Marina olhou para cima, vendo o céu escuro de São Paulo, as poucas estrelas visíveis entre os prédios, e sorriu, porque sabia que tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido acreditar em si mesma. Tinha escolhido não desistir. Tinha escolhido o amor. E tinha valido a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada dúvida, tudo tinha valido a pena. Rafael a puxou para mais perto, sussurrando no ouvido dela. Vem. Vamos para casa. E Marina assentiu, porque finalmente, pela primeira vez na vida, ela sabia exatamente onde era a casa. Não era um lugar, era uma pessoa. Era ele, era eles, juntos.